aqui em mais um vídeo no canal da Sede Juventude para compartilhar um pouco da Palavra de Deus com vocês, para a gente poder refletir um pouco acerca da Palavra de Deus. E algo que escolhi hoje é sobre ser escravo. Eu quero primeiramente ler dois textos aqui bíblicos para a gente poder destrinchar eles depois e meditar um pouco acerca deles. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é Romanos capítulo 6, o versículo 6, os versículos do 14 ao 18 e por fim o 22. O primeiro texto de Romanos diz assim: Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Versículos 14 ao 18 vão dizer o seguinte: O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida eterna. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a esse ensino que lhes transmito. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Por fim, versículo 22 de Romanos 6 vai dizer: Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. O segundo texto para lermos é o de Êxodo, capítulo 21, os versículos 5 e 6, onde está falando acerca das leis sobre o tratamento de escravos, e vai dizer o seguinte: O escravo, contudo, poderá declarar: Amo meu senhor, minha esposa e meus filhos. Não desejo ser liberto. Nesse caso, seu senhor o apresentará aos juízes. Em seguida, o levará até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá seu senhor pelo resto da vida. Observando esses dois textos, nós podemos concluir algo. Romanos vai deixar bem explícito que o homem ele está sujeito a ser escravo. E não tem três opções, mas somente duas, onde ou ele é escravo de Cristo ou escravo do pecado. Nós podemos observar isso após a queda. Observamos que nossa liberdade sempre vai nos levar a ser escravo de algo. Essa liberdade é que gera as guerras, que gera as discordâncias, o egoísmo em nós e os próprios deslizes que cometemos diariamente. E então, quando percebemos que sempre nós necessitamos de algo. Sempre nós estamos atrelados a algo. E sempre somos sujeitos a ser escravo de algo. Mas a questão é, do que temos sido escravos? Quando nós percebemos que para o homem não há opção, além de ser escravo ou servo, nós percebemos que ou estamos sendo escravos do pecado ou de Cristo. E Paulo, lá em Romanos 6, vai deixar bem explícito isso. Que o homem, quando se torna cristão, ele simplesmente deixa um senhor pelo outro. Ele deixa o senhor que o dominava, que era o pecado, para se tornar submisso ao senhorio de Cristo. O homem troca de proprietário, onde antes era escravo do pecado e atualmente é escravo de Cristo. Rodrigo Bibo, no livro Deus que Destrói Sonhos, traz uma fala muito interessante sobre isso, onde ele diz: O escravo é alguém submisso que sempre está devendo obediência a alguém. Ou seja, não existe uma terceira opção diferente dessas duas. O tornar-se cristão é, de grosso modo, uma troca de proprietário. Então nós chegamos a uma conclusão que não há saída para o homem. Ou ele é escravo de uma coisa ou de outra. Então nós chegamos a uma conclusão. Por que nos tornarmos escravos de Cristo? Porque decidirmos tê-lo como Senhor e se submeter ao seu senhorio. A resposta é por amor.
como aquele escravo lá em Êxodo, onde tinha a orelha furada, por amor ao seu Senhor, ele decidia por toda a vida o servir, assim somos nós. Quando nós compreendemos e somos constrangidos pela mensagem do Evangelho, nós entendemos que ser escravo de Cristo se trata de um privilégio, se trata de uma dádiva. Então nós nos apegamos a esse Senhor de tal forma aonde nós queremos passar toda a vida servindo a Ele. Que por meio de sua graça e misericórdia, Ele nos concede esse privilégio. Então nós entendemos que ser escravo é um privilégio. E é isso que eu quero deixar para você. Que o escravo não seja um peso, mas que você se alegre em ser escravo de Cristo. Que haja essa substituição na sua vida. A substituição de ser escravo do pecado para se tornar escravo de Cristo. E para finalizar, trago mais uma fala do Rodrigo Bibo, no livro Deus que Destrói Sonhos. Mas antes eu queria fazer um panorama com você. Você já assistiu ou se lembra daquele desenho animado chamado Toy Story? Lá tem vários brinquedos, onde na sola dos pés dos brinquedos tem o nome Andy. Andy é o menino, que é o dono dos brinquedos, e isso demonstra que ele é proprietário daqueles brinquedos. Então, para finalizar, trago essa fala de Rodrigo Bibo, onde ele diz o seguinte: o convite de Jesus para ser seu seguidor tem como essência a vida de um escravo. Apocalipse 3,12 mostra que na eternidade teremos o nome do Senhor gravado em nós. Não é um claro sinal de possessão? Então, somos do Senhor. Assim como o Woody e o Buzz pertencem ao Andy. Ele faz essa analogia mostrando que somos propriedades do Senhor. Que nos alegremos em ser escravo de Cristo e possamos se submeter ao seu senhorio. Por própria vontade? Ou porque não há outra saída? Não, por amor. Entendendo que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E se apegar a esse Senhor pelo resto de nossas vidas. É essa breve mensagem que eu quero deixar com você e agradeço pelo seu tempo, por ter se disponibilizado a assistir e que essa palavra tenha falado ao seu coração e que Deus possa te agraciar com a sua bondade e misericórdia. Muito obrigado.